Projeto T2TRP Fênix. Vamos falar agora um pouquinho sobre o I e o X. Veja que tem a ver com design, né? Por essa imagem inicial aqui, nós percebemos que tanto o I como o X tem a ver com design, tem a ver com o usuário, tá? Vamos então explorar um pouco esses conceitos. Bom, primeiramente, o X significa User Experience Design, né? No caso o X apenas User Experience. Essa é uma sigla, né, que no português nós costumamos falar experiência do usuário. Esse termo é atribuído a um professor, né, chamado Donald Norman. Ele colocou esse termo no seu cartão de visitas quando ele trabalhava na Apple. O termo UX ele é utilizado normalmente para descrever duas coisas. Como macro, seria a relação de uma pessoa com um produto ou serviço ou software ou aplicativo em todas as etapas do sistema. E como um micro, seria a interação específica com uma parte de um sistema, né? Por exemplo, o carrinho de compras, problema no carrinho de compras, né? Como é que o usuário ele interage com o carrinho de compras, tá? Resumindo, o X é a preocupação com a qualidade da relação de um usuário com o produto ou o serviço. Podemos ver aqui alguns aspectos da User Experience, então, usabilidade, arquitetura informacional, design interativo, o próprio design, apresentação, funcionalidade, tá? Tudo isso aqui tem a ver com a experiência do usuário em relação a um determinado produto, não é necessariamente um software, tá? Pode ser qualquer produto, pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser um carro, tá bom? Ok, e o que seria a UI? A UI é a User Interface, é a interface com o usuário. É o sistema pelo qual as pessoas, né, os usuários, eles interagem com uma máquina. A interface de usuário inclui componentes de hardware e de software. As interfaces de usuário existem para vários sistemas e fornecem um meio de entrada, que permite o usuário manipular o sistema, e de saída, que permite ao sistema produzir os efeitos ou as respostas das ações do usuário, tá? Então, a interface com o usuário é tudo aquilo que é perceptível visualmente em alguma plataforma e leva o usuário a uma intervenção positiva, né? Então, pode ser um botão, um menu ou até mesmo um som. Então, aqui nós temos, no caso de um software, né, a interface com o usuário, tá? E qual seria a relação ou a diferença entre um e outro, né? Entre a experiência do usuário e a interface do usuário. Então, para que o produto ele cause uma boa impressão, é importante que toda a jornada do usuário, hierarquia de informação e todos os pontos de contato tenham sido pensados com muito cuidado pela equipe de UX e que a equipe de UI consiga apresentar essas informações de maneira clara e visualmente interessante. A experiência do usuário ela vai abranger todos os pontos de contato entre a empresa e o consumidor, desde o anúncio que levou até o website, até a embalagem que o produto foi entregue, o produto em si, o sistema de atendimento ao cliente, as interações nas redes sociais da marca, dentre outros elementos. Já a interface do usuário ela é responsável pela parte visual do projeto, né, por onde o usuário interage com um determinado aplicativo, programa de computador, rede social, site ou até mesmo algum produto físico. Vamos então apresentar algumas imagens que vão mostrar essa diferença, tá? Então, a UI, né, seria como o usuário interage com o produto, tá? A parte física da coisa, né? E a UX é qual é o sentimento que o usuário leva dessa interação, seria aí a parte emocional da coisa, tá? Então, aqui na parte da UX, nós temos a interação com o design, temos o wireframes e protótipos. O wireframe seria um esboço inicial, pode ser num quadro, num papel feito à mão, com lápis, tá?
Temos a informação da arquitetura, pesquisa com o usuário e alguns cenários de utilização. Já na parte da UI, nós temos o design visual, as cores, o designer gráfico, os layouts que serão utilizados e a tipografia, que são as fontes que serão utilizadas. Vamos agora aqui às responsabilidades dos designers, né, dos profissionais que trabalham aí na parte da UX e da UI, tá? Então, o que é que os profissionais da UX fazem, né, da experiência com o usuário? Eles primeiro criam um conceito da aplicação do zero, tá? Então, são os caras que vão criar o conceito de como a aplicação vai funcionar do zero, né? Isso em termos de experiência com o usuário, tá? Eles estudam e analisam o comportamento dos usuários em potencial para aquela aplicação. Eles elaboram cenários e fluxos de tarefas, tá? Eles fazem pesquisa. Eles desenham esboços, eles fazem protótipos e eles seguem um design voltado para os seres humanos, tá? Já os profissionais de UI, né, da interface com o usuário, o que é que eles fazem? Eles vão trabalhar com a parte visual da aplicação, tá? Eles trabalham de acordo com os requisitos fornecidos pelo cliente. Eles vão se preocupar em combinar as cores com as fontes. Eles vão criar layouts. Eles vão compor os gráficos. Eles vão construir mockups. O que são os mockups, tá? Mockup é como o visual da aplicação vai parecer de fato quando ela for lançada para a produção, tá? Só que esse mockup ele pode ser feito no PowerPoint, pode ser feito no Photoshop, tá? É o visual de fato da aplicação. A aplicação pode ser vendida com esse mockup, mas não é um protótipo, não é algo funcional, é apenas o design final da aplicação, como ela vai se parecer para o usuário final. E eles tomam de conta do visual, do design visual da aplicação. Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre design responsivo, né? É aquele design onde você faz a aplicação uma vez e ela vai se adequando ao tamanho da tela, né, do dispositivo que o usuário está utilizando, tá? Nós temos que considerar que nós estamos desenvolvendo um ERP e muitas telas são complexas e devem ser melhor trabalhadas no monitor maior, né? Por exemplo, a tela da NFE, tá? Você vê que nós temos aqui várias abas, né? Dados da NFE, produtos e serviços, documentos referenciados, entrega e retirada. Na parte de produtos e serviços nós temos outras subtelas, tá? Então só nessa parte dos dados da NFE, olha, tem várias informações de entrada, tem os dados do destinatário, tem os totais da NFE, é muita informação, tá? Imagine então toda essa informação na tela de um celular, ok? Então, se for feito dessa forma, se nós quisermos mostrar toda essa informação de uma vez só para o usuário, essa tela não vai ficar muito legal, tá? O design responsivo, então, ele pede que o usuário, ele pense que o desenvolvedor, né, ele pense um pouco melhor em como ele vai desenvolver a sua aplicação. E para isso tem algumas estratégias, que nós vamos já chegar lá, tá? Ainda se tratando de design responsivo, né? Alguns módulos eles poderiam ser feitos quase que exclusivamente para a tela de um celular. Por exemplo, o módulo de automação de forças de venda. Tá? Esse módulo é utilizado por um vendedor que está visitando seus clientes. E o vendedor, para facilidade, né, ele vai estar utilizando o seu celular. Tá? Então esse é um módulo basicamente que pode ser feito diretamente para funcionar em um celular, na tela de um celular. Tá? Outra coisa a considerar em design responsível é quem é o usuário final, né? Então, por exemplo, no módulo AFV, o usuário vai ser o vendedor com o seu celular. No módulo de BI, né, provavelmente vai ser um gestor com o seu laptop, seu tablet, o seu PC, tá? E uma loja virtual vai ser um cliente que muito provavelmente vai estar navegando no browser, no Firefox, no IE, né, no Chrome, tá? Enfim. Dependendo do módulo do ERP, você vai ter papéis diferentes aí de usuários, tá certo? Utilizando então, na sua maioria, dispositivos diferentes, né? Ok, pensando então no design responsivo, nós temos aí algumas estratégias. E uma dessas estratégias é chamada Mobile First, tá?
onde você, né, o desenvolvedor, ele pensa primeiro num dispositivo móvel, ele desenha a aplicação primeiro para um dispositivo móvel, daí ele vai adaptando e testando em dispositivos maiores, né? O mobile last, né, ou seja, o desktop first, é quando nós desenvolvemos a aplicação primeiro para uma tela maior e aí de repente vamos ver como é que ela fica numa tela menor, né? E como diz aqui nesse comentário, isso aí é uma porcaria, é o que está dizendo esse comentário aqui, tá? Então, no momento, né, a estratégia que deve ser adotada é essa mesma, o mobile first. Veja então a definição, né? Mobile First é um conceito aplicado em projetos web, onde o foco inicial da arquitetura e desenvolvimento é direcionado aos dispositivos móveis e em seguida para os desktops. Bom, independente de qual módulo do ERP e qual usuário vai usar aquele módulo, as pessoas estarão utilizando mais e mais os dispositivos móveis, né? Então nós mencionamos, o BI pode estar sendo utilizado por um gestor no seu desktop. O AFV vai estar sendo utilizado por um vendedor com seu celular. A loja virtual vai estar sendo utilizada por um cliente no navegador. Mas independente disso, do tipo de usuário que está utilizando o módulo do ERP, independente do módulo também, cada vez mais, né, e já é normal que as pessoas utilizem dispositivos móveis, principalmente celulares e tablets, tá? Então esse conceito de mobile first, assim como a própria definição informa, ele é utilizado para websites, né, projetos web, tá? Lembrando que nós estamos criando um ERP. E esse ERP ele pode ser utilizado em celulares, em tablets, em PCs, incluindo aí os navegadores, os browsers, né? Como então se ele fosse um website, tá? Então nós podemos aplicar esse conceito de mobile first para desenvolver o nosso ERP. Então essa é a estratégia, tá, que nós vamos utilizar para construir o ERP, ok? No lado do cliente, tá? Então, no lado do cliente, nós teremos telas responsivas e vamos utilizar a estratégia Mobile First, tá? Muito bem, deixa eu navegar aqui para o site da T2TI para te mostrar uma coisa interessante. Veja que eu estou utilizando aqui o Chrome neste momento. Estou no site do projeto T2TI ERP 3.0. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em inspecionar, tá? E aqui em inspecionar, nessa opção aqui, olha, eu posso selecionar um dispositivo para eu ver como é que o site ele fica naquele dispositivo, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar um layout responsivo e aí selecionar o tamanho que eu quero para isso. Ou posso selecionar direto um dispositivo, né? Por exemplo, um iPhone X. Então veja que o site no iPhone X, ele fica responsivo, tá? Ele já se adequa à tela e dá para navegar tranquilamente nele. Se nós colocarmos, por exemplo, num iPad, que é um tablet, né? A visualização fica ainda melhor. Vai ficar parecido como se fosse aí num desktop, tá? Então, nós temos que ter essa preocupação quando nós formos desenvolver o ERP, tá? Lembrando, né, que nós vamos pegar uma empresa que já tem o Syscom, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui com o Syscom Delphi, né, o lado do cliente, a aplicação cliente do Syscom Delphi. E o Syscom, né, para essa empresa, ele já foi feito pensando no mobile first, tá? Então aqui eu tenho uma aplicação feita aqui para um celular, né? Estamos simulando aqui a tela de um celular, mas é uma aplicação desktop essa daqui, tá bom? Se eu aumentar o tamanho da tela, ele fica dessa forma, tá? Então esse menu aqui, para uma aplicação desktop, não tá legal, né? Você pode ver que para um celular fica bonzinho, né? Para um tablet, por exemplo, que seria mais ou menos desse tamanho aqui, fica mais ou menos, tá? Então foi pensado no mobile first, na verdade foi pensado quase que no mobile only, no caso aqui, né? Se nós aumentarmos a tela, não fica bom. Se nós começarmos a navegar pela aplicação, por exemplo, entrei em cadastros, né? Vamos colocar mais ou menos o tamanho da tela de um celular, tá? Então eu tenho aqui o menu, o menu aparece do lado, tá legalzinho esse menu aqui.
posso abrir aqui uma tela qualquer, ele abre a tela aqui para mim, tá? Se eu aumentar isso aqui, tá? Então esse menu para um desktop tá legal, tá? Esse menu para um desktop, para um tablet e para um dispositivo móvel não tem problema, tá bom? Ficou bom, né? Já essa tela aqui, ó, onde nós vamos navegar pelos itens, vamos cadastrar e tudo mais, ela não tá legal. Então deixa eu fechar isso aqui, deixa eu abrir o de compras. O de compras, inclusive, esse menu ele não está fechando, isso foi proposital, tá? Então, para o Mobile First aqui, ó, como o menu ele está fixo, já não está legal, tá? Não vai funcionar de boa aqui no mobile, né? Se o usuário ele navegar com o dispositivo na horizontal, vai ficar assim, ó. Imagina, também não está legal, né? Então, vamos colocar ele no tamanho desktop. Aqui para o desktop, então nós temos lá o menu fixo. Isso aqui também não é legal, tanto no dispositivo celular, como no tablet, como no desktop. Nós deveríamos fechar esse menu, tá? E aqui nós temos uma list view. Essa list view, por exemplo, aqui eu estou no tipo de requisição, mas na verdade eu estou mostrando os dados do banco aqui, tá? Então imagine que eu estou no cadastro do banco. Ela está me mostrando apenas o nome do banco. É pouca informação para mostrar numa list view. Mas tudo bem, se eu estou no cadastro do banco, saber o nome do banco para mim é o suficiente, tá? Aqui em cima eu tenho os botões anterior e inserir, tá? E tenho informando aqui qual é essa tela, que no caso é o tipo de requisição, mas aqui eu estou mostrando os dados do banco, então seria cadastro de banco, por exemplo, tá? E aqui apareceria cadastro geral, cadastro base, algo assim. Legal. Daí eu vou selecionar um dos bancos, esse aqui primeiro. Selecionei, aparece lá código, nome e descrição, os demais dados do banco para eu inserir. Aqui, numa tela desktop, tá tranquilo, tá? Na tela do celular, né, como esse menu não está fechando, mas vamos considerar que ele fechasse, tá? Então vamos colocar desse tamanho aqui, digamos que esse menu está fechado, tá? Que a tela do celular é apenas essa daqui, ó, ok? Então também estaria legal, tá? O usuário ele consegue visualizar aqui esses itens, tá? Então ele pode ir para a próxima página, né? E aqui tem os botões cancelar e salvar. Essa navegação aqui também não está muito boa, né? Porque o usuário ele tem que inserir algumas informações. Vamos tentar, por exemplo, inserir um novo banco, tá? Então o usuário teria que vir aqui, né? Código 999, nome testando, descrição outro banco. Aí cadê o botão cancelar e o botão salvar? Não tem, né? Então ele tem que ir para o próximo para daí ou cancelar ou salvar esse banco, tá? Clicou em cancelar, ele volta para a tela inicial. Agora imagina uma tela com mais detalhes, né? Com uma tela, aquela tela da NFE. Então, ou nós teríamos que ter muitos edits aqui para o usuário ficar navegando nesses edits, ou nós teríamos que pensar numa melhor forma de organizar esses elementos na tela. Lembrando que eles têm que ficar de forma responsiva, né? Independente do tamanho da tela, esses dados eles têm que aparecer, essas informações, os componentes visuais eles têm que aparecer para o usuário, tá? E ele tem que ter uma boa experiência com a utilização desse sistema, independente de ele estar utilizando ele no dispositivo desktop, no navegador, num tablet ou num celular, tá? Então é isso. O que é que você vai fazer nesse momento? Isso aqui é uma introdução ao I e ao X, né? Você vai pesquisar um pouco mais sobre esses assuntos, tá? Sobre o X e o Y, para você ficar inteirado disso, porque é importantíssimo desenvolver a aplicação pensando nisso, tá? Você vai pesquisar um pouco mais sobre Mobile First, ok? E você já começa a pensar como você desenharia algumas telas da aplicação pensando numa tela menor, de uma tela menor para uma tela maior, né? Por exemplo, aquela tela lá da NFE. Aquela tela é um pouco complexa, né? Muito complexa na verdade, tá? Mas pense, por exemplo, no cadastro de cliente, né? Imagine quais são os campos de um cadastro de cliente, né? Nome, endereço, telefone, bairro, CEP, enfim. Deve ter pelo menos aí uns 10, 15 campos
no cadastro de cliente. Como você faria um cadastro de cliente? Então você faz lá um wireframe, né? Faz num papel primeiro, desenha no papel, depois faz um pequeno protótipo, tá? Desenha isso daí e imagine, ok, como é que ficaria um cadastro de cliente? Numa tela de um celular, na tela de um tablet e numa tela desktop, tá? Então esse é um excelente exercício neste momento para você realizar, tá? E em breve nós vamos mostrar, né, como é que vão ficar as nossas telas para o ERP, tá bom? Daí após você desenhar essa tela ou essas telas, né, você faz como vai ficar o cadastro do cliente do seu ponto de vista, como ficaria para um celular, para um tablet e para um dispositivo maior, para um desktop, tá bom? Você pode desenhar essa tela já dentro do próprio Delphi, por exemplo, dentro do próprio Java, fazer uma página HTML, desenhar na mão, tirar uma foto e colocar aqui, tá? Enfim, não importa, é apenas um wireframe, é apenas um esboço de tela, tá bom? Se você quiser fazer um mockup, né, já tipo a tela que vai aparecer para o usuário final, não tem problema. Se você tem esses skills aí de design, joga aqui para a gente dar uma olhada no teu exercício, tá? E onde é que você vai jogar isso? Você vai entrar aqui, ó, telas, cadastro base, grupo pessoa, tá? Dentro do teu Trello aí. Você vai iniciar um novo comentário, vai colocar, aqui estão as telas para o exercício passado para o Mobile First, né? Para o design responsivo da tela do cliente. E aí você joga aí a tua imagem, ou as tuas imagens, né? Aí que você fez uma imagem para o celular, uma imagem para o tablet, uma imagem para o desktop, joga as 3 imagens aqui, que a gente vai dar uma olhada no teu exercício e vai te dar um feedback em relação a isso, tá certo?